Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, o negócio está muito sério. Eu recebi um vídeo aqui do meu irmão José Washington, que mostra mais uma vez o que a gente já vem falando há um bom tempo, né? Inclusive, agora, quando a Madonna veio e fez todo aquele ritual ali no Rio de Janeiro, eu disse para vocês que aquilo ali não era comum, não era normal, aquilo ali foi feito propositalmente, era uma questão religiosa. E agora, com a argumentação de igualar as coisas, né? Ah, não, porque senão é preconceito isso, é preconceito aquilo. E eu não estou falando aqui como cristão, mas como um cidadão comum mesmo, certo? Se você lembrar do que o Dr. Enéas falava, você entende perfeitamente que aquilo ali é o que a sociedade precisa. O que a sociedade precisa? Você precisa da igualdade a todo mundo. Isso é um fato. Se você quer ter paz, a gente precisa, de fato, aprender a viver com as diferenças das pessoas. A gente precisa aprender a tolerar, ser mais tolerantes. Agora, onde vem o grande X da mudança uma coisa é você ser tolerante, uma coisa é você não desrespeitar e discriminar alguém por isso ou por aquilo. Outra coisa é você colocar, inclusive, a máquina pública para incentivar um comportamento que não é normal e que não faz bem à sociedade como um todo. O que eu falo aqui não é baseado no meu achismo, é baseado nas próprias estatísticas. Quando você tem uma opinião, eu tenho uma opinião, e aí precisa escolher um ou outro para se fazer algo, o que é que você faz? Você vai para os fatos. A ideia do Davi, a ideia do João, qual das duas, se a gente colocar, vai gerar, qual é o impacto que ela vai gerar? É assim que se faz. Então, quando você olha para as estatísticas, você vê o quê? Os crimes violentos, né, absurdos, como uma mãe, né, a ceifar a própria vida do filho, e depois ficar com a cabeça na mão. Os policiais, inclusive, tiveram que dar vários disparos nela para poder pará-la, ela completamente possessa pelas entidades, né? Aí o que a mídia faz? Chama isso de surto. Ela não estava surtada, ela estava possuída. Ela fazia parte de uma seita, não fala o nome dessa seita, eu sei qual é, mas não vou falar aqui, né? A própria Record, quando tentou fazer isso, foi um processo e teve que fazer, parece que foi 4 ou foi 8 final de semana, mostrando a tal religião. Então, isso não é tratar com igualdade, né? Inclusive tem bancada disso, bancada lá dentro. Cara, a lei ela tem que ser justa e o bom senso ele tem que prevalecer. Certas práticas, certas cultuações vão levar mais cedo ou mais tarde, mesmo que a própria comunidade ali daquela determinada seita não pregue aquilo ali, mas as entidades que elas apresentam, a pessoa, quando se tornar um devoto, ela vai a fundo e vai descobrir o que aquilo realmente é. Esse é um grande problema, né? Então, as pessoas de bom senso estão sendo caladas. Um dos maiores casos que até hoje eu jamais esqueci foi o do Lázaro, né? Os policiais encontrando vários artefatos, várias coisas que pertenciam a determinada seita, né? E foram calados, silenciados. E o engraçado é que isso veio de principalmente quem fez maior força para isso, para calar a boca dos policiais, foi justamente a Rede Record. A Rede Record, que pertence a um homem de Deus, supostamente, para muita gente, dono da Igreja Universal que é dona da Rede Record, e ele foi o primeiro. Olha, os policiais dando esse tipo de declaração, vai incentivar, eu lembro como hoje, vende isso ao vivo, inclusive, vai incentivar o preconceito contra as religiões afro e não sei o que lá. Ora, se fossem crucifixos cristãos, se fossem bíblias que tivessem sido encontradas, você acha que a grande mídia ia deixar de falar, ia deixar de relatar, ia deixar de associar? Porque o que mais a gente vê é quando um pastor, uma pastora, um membro da igreja cai em adultério, por exemplo, eles fazem questão de mostrar o motel, mostrar a igreja que o cara frequentava. Dizem até quantas pessoas frequentavam a igreja do cara. Eles fazem questão de fazer isso. Agora, quando é com o outro lado, que eles adoram, né, e fazem isso de forma embutida, aí eles escondem. Aí não é para falar o nome, é para dizer que foi surto, não é para fazer qualquer associação, não é nem para citar, né, o nome. Então, no caso dessa mãe mesmo, e repito, se for a vida do filho, ficou com a cabeça no seu colo ali, fazendo orações à entidade, entregando, né, o próprio filho. A gente fez um vídeo aqui, eu tomei strike nesse vídeo, aí fui e falei com o YouTube, consegui liberar o vídeo sem qualquer restrição. Eles viram que cometeram um excesso, né? Até porque eu cortei qualquer parte, que como eu estou fazendo nesse vídeo, né, de dar detalhes precisos, infelizmente, até o policial eu tive que cortar umas partes que ele falava de forma mais precisa. Tá assim nos tempos de hoje. Eu já disse a vocês que eu particularmente não acredito que isso foi feito para poupar você, pensando
sei lá, né, tornar uma sociedade mais justa. Para mim, isso foi feito para que mantenha-se o debate, né? Se a gente mostra as imagens desses crimes que estão sendo gerados, inclusive aqui no nosso país, todo o país de forma abrangente, está acontecendo cada vez mais, as estatísticas que eu coloco aqui no meio, realmente, não é um achismo meu, as estatísticas estão mostrando isso, o aumento cada vez mais dos crimes bárbaros, né? Quando você coloca isso e une as imagens, não tinha como discutir. Como é que você vai discutir se você está, não, porque não sei o que, criando, né, coisas da sua mente, que é o que eles fazem? Como é que você vai discutir diante de fatos? Olha aqui a imagem, ó, isso aí que tu tá falando, ó, vê isso aqui. Acabou, né? Eu mesmo poderia convencer qualquer um, se me permitisse usar, eu queria só 1 minuto. Ó, Davi, você pode mostrar 1 minuto das imagens. Acabava, né? Enfim, veja o que é que isso tá gerando de forma geral, como a mente, né? Eu vou colocar aí o José Washington. Obrigado, irmão, mais uma vez por essas dicas aqui. E ó, 3 minutos o vídeo. O que está ocorrendo no Brasil e no mundo não são apenas shows, é algo muito mais profundo. Se você não acredita no mundo espiritual, eu vi com meus próprios olhos. Eu moro ao lado do Rock in Rio, filmei do terraço essa massa que estava em cima, apenas em cima daquela região. Inclusive também ocorreram tremores espirituais em São Paulo, durante a vinda desses ocultistas, o Travis Scott e o The Weeknd. Dá uma olhada nisso que ocorreu no Rock in Rio. Ela está pendurada numa posição aí de possessão. Atrás dela tem algo simbolizando um portal que inclusive está sendo muito utilizado por diversos artistas internacionais. E nessa situação aqui é mais grave. Acima dela tem uma monarca. Pouca gente sabe, mas sempre que você vê esse animal em um show, evento, significa que está sendo utilizado ali uma frequência ritualística, um encantamento. Agora olha isso, mais um cantor no Rock in Rio, ele chega saindo de uma pirâmide ocultista, ele vem com uma máscara desse Deus Sol que é cultuado no Egito. Ele chega ali frente à plateia e entrega ali o povo utilizando esse simbolismo. Não é por acaso, isso aí é feito de forma ritualística. E detalhe, olha o colar que ele está usando, 333. Esse número tem a ver com o mais alto grau da maçonaria. Inclusive ele até está com uma cruz ali perto disso. Isso tem a ver com o culto a Bafomé. E para finalizar, teve esse cantor também no Rock in Rio, não apenas aqui, mas em São Paulo. A música mais famosa dele, chamada Fém, a qual ele repete esse mantra centenas e centenas de vezes, não apenas ele, mas todo o público ali, os jovens, é um chamado ao trevoso, literalmente. Fém significa demônio. O próprio Michael Jackson explicou que você se torna um com aquilo que escuta e repete continuadamente. Escuta o que ele falou. Singers, when they sing songs, it's like a mantra. When you repeat a chorus over and over and over. E ainda tem mais. O co-criador dessa música Fém, que significa demônio, é simplesmente o Playboi Carti, que estava aqui também no Rock in Rio. Vou deixar aqui passando umas fotos de quem ele é. Esse homem, ele no meio do show, disse para os jovens que estavam ali que eles não seriam arrebatados, que iriam para o inferno. Escuta isso. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you motherfuckers enter the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with... Não tem mais o que dizer. Nós somos a última geração. Tá tendo muito ataque espiritual em todas as nações, principalmente no Brasil e Estados Unidos. Nós somos as 2 nações com mais cristãos do mundo. Protege a tua casa. Jesus está voltando, agora é a hora de não cair nessas ciladas, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Proteja a tua casa. Meus irmãos, muita gente acha já que é a última geração. Eu acho que não, né? A minha opinião particular. Agora, não tem como a gente não perceber que, de fato, nunca teve uma época, né, como a que se tem agora, de distorção. Porque houve já perseguição aos cristãos, mas era uma coisa que estava no começo, né? Porque muita gente lembra logo disso. Davi, mas no passado era pior, eles queimavam, né? Vários apóstolos tiveram o seu ceifamento de forma terríveis, né? Só da gente pensar, né? Crucificado de cabeça para baixo, decapitados, e assim, absurdo, né? Sempre foi desse jeito, queimados em fogueiras. Mas depois que o cristianismo tomou conta do mundo, que o mundo conheceu a palavra de Deus, né? E a maioria das constituições mundo afora foi feita através das raízes e bases cristãs,
esse é o maior levante do mal, meus irmãos, porque agora as pessoas conhecem a palavra. O próprio Deus afirma que não leva em consideração o tempo de ignorância, ou seja, aquele tempo que a pessoa não conheceu a Deus, o que ela fez não é levado em conta, né? Agora hoje as pessoas conhecem e estão dizendo, não, eu não quero isso, né? Eu prefiro o outro lado. Inclusive o próprio inferno, ele está sendo romantizado, né? Você pega filmes até como o Constantine mesmo, tem um trecho ali que ele tenta salvar, ele engana o demônio, né? Ele diz que vai mandar ele para o paraíso. E o demônio fica, não quero ir, como se fosse uma coisa terrível. Ele gosta de estar no inferno, né? Já era uma distorção sendo feita ali, né? Um demônio no céu, eu adoraria estar lá para poder ver isto. Aí até ele engana o demônio e diz, olha, para você ser salvo, você tem que querer ser salvo. Aí é aquela cena engraçada do filme. A propósito, você tem que pedir absolvição para ser perdoado, otário. Mas isso a gente vê o tempo todo em séries como Sobrenatural, a mesma coisa, né? Os demônios parece que gostam do inferno. E não é assim, né? Ali é um lugar de tormento e é infernal até para os demônios, né? Eles mesmos não gostam de estar ali, eles estão também sofrendo ali dentro e descontam isso nas outras almas que caem ali. Enfim, né? O que eu achei muito interessante também foi o fenômeno, né? Que ele vê a televisão tremendo. Eu já testemunhei lugares carregados assim e realmente você vê essas forças trabalhando, família. Eu fui em um apartamento também que aconteceu muitas coisas ruins. E a gente viu torneiras se abrindo o tempo todo, a gente viu armário caindo. Pode ser até o espírito da criança, baby. Quem tá aí? Objetos literalmente se mexendo, não que fosse fazer mal a gente, mas eu creio que essas coisas acontecem que é para você sentir medo. Por exemplo, né, até tinha um amigo meu que ele era bem ateu, ele dizia isso, mas esse demônio é muito otário, né? Para que fazer uma televisão tremer? Será que no caso desse, né? Como o rapaz mostrou, a televisão tremendo. Isso aí vai ceifar a vida de alguém? Parece que o demônio não tem o que fazer, ficar fazendo essas besteiras, mas não, na verdade não acontece assim. Tem uma castidade de demônios, eu inclusive li alguns trechos do meu diário no nosso outro canal, e aí eu falo quantos, mais ou menos, já foi catalogado. São milhares, família, são muitos mesmo, e tem de vários graus. Mas resumindo, esses fenômenos desse tipo acontecem que é para você sentir medo. Quando você sente medo, ele consegue se alimentar dessas energias. É como se o seu corpo começasse a ficar mais fácil, se abrisse para que eles conseguissem sugar, né? Porque se você está com medo é porque a sua fé é pequena e é através daí, né, que o mal age. Então, uma porta batendo, um barulho de móveis se arrastando, passos, já escutei muito também nas investigações que a gente faz, visa isso, não vai ceifar a sua vida, pode ter certeza, não vai, de forma alguma, mas vai fazer com que você sinta esse medo terrível, né? Porque a gente tem, do ser humano, a gente teme o que é desconhecido, né? Então, já ouvi isso até de lutadores, né? A pior parte é o pré-luta, quando os caras, você vai enfrentar fulano ali, é a pior parte. Quando tá em cima do ringue, beleza, aí é quem é mais homem, é quem é mais habilidoso, enfim, mas aquele pensamento, aquela dúvida de que eu vou ficar ali de frente, pensar sobre isso é pior do que realmente está, né? Então é a mesma coisa, com o paranormal as pessoas temem, né? E esse temor abre brecha, né? Eu não tenho dúvida disso. E esses rituais, meus irmãos, eles são mascarados com as músicas belas, porque realmente esses caras têm um talento muito grande, né? Os caras realmente são mestres no que fazem. E aí coloca todo esse trabalho, eu acredito que é uma inspiração, inclusive demoníaca, e mistura isso com talento, essa cultuação, em vez de ser aquela coisa antiga mais macabra, faz um palco, coloca uma música alta, e o jovem ele entra naquilo, inclusive muitos impulsionados por substâncias, né? Você já sabe, ilícitas, e entra naquilo ali, meu irmão. E é praticamente um ritual antigo, né, modernizado, que você está vendo hoje. É aquele ritual que se praticava lá na Babilônia, sendo praticado ali por milhares de pessoas. E isso causa uma força muito forte. Quem olhar o céu, né, como o rapaz mostrou, vai dizer, ah não, isso é efeito das queimadas. De fato, explicando cientificamente, Agora veja, logo no local onde está sendo realizado o show. Então você vê que as forças, seja da forma que ela use a natureza ou a própria ação do homem, ela está trabalhando ali. Por isso é que está a demonstração. Agora, para algumas pessoas não significa nada, mas para quem entende já da espiritualidade sabe que isso aí não é por acaso, né?
E, mais uma vez, para quem ainda acha que tudo isso é bobagem, olhe as próprias estatísticas. O jogo onde tinha que manter uma farsa está pendendo tanto para o lado deles que nem precisa mais fazer a farsa. Já pode logo meter nas caras limpas o que realmente eles estão ali para fazer. É terrível, família. Enfim, eu posso fazer um vídeo depois só disso, mas o pior é que as pessoas não se interessam por esses assuntos, como se fossem imunes, né? Enfim, meus irmãos, se proteja, ore, né? E cada vez mais, principalmente você que é pai, que é mãe, quem tem filho pequeno, tem a chance, né, já começar a ensinar o caminho certo logo do começo. E você, meu irmão, que já tem os filhos mais crescidos, vai realmente cortar um dobrado para descobrir, né, o que eles realmente gostam e tentar mudar a cabeça, porque o mal está embutido em tudo isso, né? Essa nova geração, meus irmãos, eles estão brincando com essas coisas malignas, com brinquedos mesmo, que vem inclusive subliminar muitas vezes, né? Os jogos nem se fala, já é na cara mesmo. Você para abrir uma porta precisa ceifar a vida de não sei quantos personagens ali. É terrível. Se você vê os enredos dos jogos mais novos hoje, você fica de cara como o negócio está escancarado, meus irmãos. Enfim, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui.